Boa tarde a todos. Comunico que essa casa enviará condolências à família da senhora Maria José da Luz, avó do nosso vereador Márcio Darós, em virtude do seu falecimento, em nome de todos os vereadores. Comunico ainda que na sessão plenária de amanhã, dia 8/2/2022, terça-feira, será realizada a tribuna livre com o intuito de recebermos o secretário municipal de saúde, a pedido dos vereadores, por sugestões do vereador Zairo, o senhor Célia Casagrande, a qual deverá expor sobre a atual situação da pandemia Covid-19 e outros assuntos relacionados à saúde do nosso município. Solicito que os senhores vereadores façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciemos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 5. A força da fé. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesses fé, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão ordinária do dia 7/2/2022, expediente. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL número 001/2022, de autoria do vereador Arleu da Silveira. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, PLC 003/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE 004/2022 e PE 005/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 002/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE 006/2022, de autoria do prefeito municipal. Requerimentos: número 01/2022, de autoria do vereador Miguel Pierini. Requerimentos 02/2022, de autoria do vereador Nicolas Martins. Indicação 01/2022, de autoria do vereador Miguel Pierini. Requerimentos 03/2022, de autoria do vereador Nicolas Martins. Indicação número 2/2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimento número 4/2022, de autoria do vereador Obadias Benoni. Indicação 03/2022 e 12/2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Indicação número 13/2022 e 14/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 5, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 15/2022 e 16/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos número 6/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 17/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimentos número 7/2022, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicação número 18/2022 e 20/2022, de autoria do vereador Miguel Pierini. E requerimento número 08/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 21/2022, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicação número 22/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 23/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimentos número 09/2022, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicação número 24/2022 e 26/2022, de autoria do vereador Paulo Ferrarese.
indicação número 27/2022 e 30, de autoria do vereador Salésio Lima. Questão de ordem, o vereador Zairo pediu primeiro, por favor. Concedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhora presidente, senhores vereadores, questão de ordem é para comunicar a alteração na comissão de fiscalização por acordo. Então, a partir de hoje, eu sou o presidente desta comissão e a vereadora Giovana Zanetti será a vice-presidente, conforme acordo. E as reuniões, então, passarão a acontecer na sala 505. Muito obrigado. Sucesso, bom trabalho a todos. Questão de ordem cedida ao vereador Miguel Pierini. Boa tarde, presidente. A minha questão de ordem é a retirada do meu requerimento 01/22. Será atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrares. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadores dessa casa, conforme também acordo da nossa Comissão de Saúde, nesse ano o presidente será eu e a vice-presidente, a vereadora Giovana, continuando o Arleu. O vereador Arleu também está conosco e Manuel. o vereador Maneca também. Obrigado, senhora presidente. Bom trabalho a todos. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, também quero aqui relatar que a nossa comissão também, conforme acordo estabelecido no início do mandato, ficou de presidente a minha pessoa, da comissão ACCJ, e o vice-presidente nosso vai ser o Nicolas Martins, o secretário, o vereador Juarez de Jesus. Esta é a nossa comissão. E o vereador Kaminsky, que foi presidente, ficou agora como participante. Bom trabalho a todos. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias. Muito boa tarde, vereador, presidente, Roseli De Luca, demais membros da mesa, os vereadores. Só para também registrar aqui que a nossa comissão de obras manteve a mesma configuração do ano passado. Nosso Salésio Lima, secretário dessa mesa, continua como presidente, Márcio Darós, vereador também, vice-presidente, eu como secretário, e Miguel Pierini, vereador, como membro também da nossa comissão, só para deixar registrado também. Obrigado, viu? Bom trabalho a todos. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Com a palavra, o vereador Miguel Pierini. Cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite a todos os vereadores. Sem som? Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, todos os vereadores e a todos que nos assistem. Quero desejar a todos um ótimo ano, bastante trabalho. Também quero falar que tivemos hoje cedo com o secretário Acélio Casagrande na UPA 24 horas do Rio Maina, onde que já está praticamente toda pronta. Né? Hoje o pessoal começaram a fazer a limpeza, a montagem dos aparelhos e dia 18 será a inauguração dessa unidade de saúde. Quero parabenizar a presidente também pela iniciativa dessa conversa com o prefeito Clésio Salvaro, dessa nova sede da Câmara de Criciúma. Obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra, vereadora Arleuda Silveira. Declina. Vereadora Giovana Benedetti Zanetti. A senhora dispõe de 3 minutos e meio.
Boa tarde, presidente, membros da mesa, vereadora, vereadores, ao público que nos assiste aqui e também os que nos assistem em casa pelas redes sociais. Nesta semana que passou, eu fui em uma reunião com a prefeita da Alvânia, de Içara, tratar do assunto da pavimentação da rua Itália Gobo D'Agostin, que liga o bairro da Agostin, à Via Rápida na terceira linha Içara. Esta via ela tem 3,5 km, sendo que o eixo dos dois municípios vai no meio da estrada, no meio da rua é a divisa dos dois municípios. Por isso precisa de um acordo entre os dois municípios para que seja pavimentada. Então, com o aval do prefeito, Clésio Salvaro, eu fui a essa reunião, também esteve presente na reunião o secretário de obras, Tita Belloli, a engenheira Kátia, e ficou, então, de que as duas prefeituras, né, os dois municípios, vão encaminhar o projeto desta pavimentação, vai ter que também passar pelas câmaras de vereadores, porque sendo que a obra ficou de avançar, então esses 2 quilômetros vai ser dividido, 1 quilômetro para Içara, 1 quilômetro para Criciúma, mesmo sendo que o eixo é no meio da estrada. Então, na verdade, vai ter que ter essa parceria entre os municípios e vai ter que ser feito um projeto e vai ter que passar por essa casa. Então, a gente agradece ao prefeito por ter aberto essa discussão e também esperamos que seja célere esse trâmite. E também vamos dar as boas-vindas. Hoje começa as escolas municipais, a rede municipal, estão com as equipes diretivas todas trabalhando, e amanhã começam os professores, e na segunda-feira começam os alunos, todos a rede 100% presencial. Então, as boas-vindas a todos os colegas. Obrigada. Aqui no plenário. Então, eu subo aqui hoje para estar agradecendo os manifestos de carinho e condolência pelo falecimento da minha avó. Então, estou aqui agradecendo em toda a família da Luz. Muito obrigado a todos. Vereador Nicolas Martins declina. Com a palavra, a vereadora Roseli De Luca. A senhora, lembrando que a senhora tem 3 minutos e 30 segundos. Boa noite à mesa, boa noite, senhor presidente, né? A nobres vereadores, a tudo que nos assistem, realmente só para também dar as boas-vindas para os alunos do Estado, que hoje o Estado de Santa Catarina tem mais de 500 mil alunos que iniciaram as aulas também de maneira presencial. Então, nós estamos vendo que a vida está voltando ao normal, a rede municipal presencial, a rede estadual presencial, e nós torcemos muito para que os professores, a equipe diretiva consiga, durante todo esse ano letivo, resgatar esse prejuízo que teve com a pandemia na questão do ensino-aprendizagem. Então, vamos torcer, vamos colocar a casa à disposição também, se não, o que nós pudermos estar ajudando, mas hoje começa uma nova vida para esses estudantes. E também para nós aqui, né, que nós estamos começando praticamente hoje a sessão, que nós tenhamos um excelente ano legislativo.
Senhora presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste aqui na rede social, vou dar 3 pequenos tópicos, né? Hoje, na verdade, nós iniciamos de fato, né, os trabalhos legislativos, já que não pudemos ocupar a tribuna na sessão anterior. E que tenhamos, então, um ano produtivo, que essa casa execute bem o seu papel, que as novas comissões deem uma dinâmica bacana nos trabalhos, que hajam intensos debates aqui. Esta é uma casa política, né? Em um ano que eu penso que deve haver mudanças, né? Mudanças e que as verdadeiras pautas que o país precisa ressoem também nessa casa, que são a fome, a inflação, questões reais do dia a dia do nosso cidadão, né? O desemprego, essas questões que assolam a maioria da população, têm ressonância aqui dentro da Câmara de Vereadores, vereador Toninho. Nosso primeiro pedido ao prefeito se trata dessa questão da moeda, né, no transporte público, que nós entendemos que o dinheiro físico ele é uma questão até de legislação, né, ele não pode ser suprimido para comodidade e também para a inclusão, né, do usuário do transporte coletivo. E também aquele passageiro eventual, né, do sistema que vai andar dentro do ônibus e só tem dinheiro dentro do bolso. Então, pedido para que essa situação seja corrigida. Como opção de pagamento, se mantenha o dinheiro. Também, nós sugerimos então à mesa, agradeço à presidenta, que a vinda do secretário de Saúde, Acélio Casagrande, amanhã, com 3 pontos que eu julgo importantes nós esclarecermos. Primeiro, o avanço da variante Ômicron, né? Nós queremos saber se há uma ideia de quando será o pico em Criciúma, até para a gente se programar, e a própria casa estabelecer seu regimento, suas posturas, né? A implantação do Previne Brasil, que não aconteceu, vereadora Giovana Zanetti. Então, houve uma demanda no nosso gabinete com relação ao pagamento que era feito aos profissionais de saúde e que não aconteceu. Isso deu uma queda significativa, né, na folha de pagamento dos funcionários. Então, que haja uma posição sobre essa questão desse pagamento do SPEMAC. E, enfim, o vereador Paulo e a Comissão de Saúde também têm questionado muito como é que fica diante do que está acontecendo nas unidades de saúde, em função da própria variante, né? Uma atualização dos procedimentos e das diversas especialidades, né? Dentro da casa, dentro da área de saúde. Eu também, rapidamente, eu protocolei 2 projetos de resolução, um que visa desburocratizar a indicação de representantes quando as bancadas partidárias são unitárias, e agora nós temos muitos casos aqui, né? E outro que dispensa a votação em plenário de projetos cujo quórum é atingido nas próprias comissões e o regimento interno não exige que passe aqui pelo plenário. Então, lá no artigo 80, diz quais são aqueles que são obrigatórios, esses que não forem aprovados pelas comissões, dispensaria, então, a votação em plenário para simplificação. Tá? São 2 projetos de resolução que nosso gabinete protocolou. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondato. A vereadora possui 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, aos nobres colegas da mesa, diretoras, vereadores, vereadora, público que nos assiste aqui no plenário e também de maneira virtual. E quero já, de início, desejar um ótimo ano à mesa diretora que conduz aí os trabalhos para uma Câmara cada vez mais independente e harmônica também. Bom, eu quero hoje tratar sobre 2 assuntos que são fundamentais e que de alguma forma se atravessam na vida da população de Criciúma. É o transporte coletivo e o enfrentamento à pandemia. Bom, são problemas sérios que se atravessam e eu vou explicar por quê, vereadora. Muito brevemente, compreendendo a dificuldade não só sobre o pagamento em dinheiro, que o próprio Ministério Público agora já vai obrigar, né, que a empresa faça novamente essa cobrança em dinheiro, é também a diminuição das linhas, das frotas. Isso tem inviabilizado a vida do povo criciumense que quer sair para trabalhar. Não adianta a gente subir nessa tribuna, reclamar que no feirão de emprego, de oferta de emprego, não deu ninguém. Poxa, mas não consegue nem subir no ônibus.
Se lá no Renascer ele vai pegar um ônibus para vir para o centro, que ele é obrigado, se ele não tem um cartão, como é que ele vai chegar até ali no terminal para fazer o seu cartão? A gente precisa pensar sobre isso, é falar sobre a vida das pessoas. Falar sobre o aumento da linha, a garantia do acesso de ir e vir das pessoas é fundamental para esse momento que a gente está vivendo. Em especial se a gente quer essa retomada gradual, com responsabilidade. E aí a gente entra numa questão que tem me chamado muita atenção, até porque esse começo do ano eu positivei para a Covid novamente. Eu não tenho plano de saúde, nunca tive, e eu, obviamente, fui para a unidade de saúde do centro também fazer minha testagem. Eu fiquei 5 horas lá para ser testada. E eu recebi inúmeros relatos ao longo desses meses de recesso, desse mês de recesso, sobre a demora de espera. E também tem outra questão, né? E aí eu vou falar sobre essa dificuldade do enfrentamento da pandemia, sobre algumas questões. Essa é uma delas, demora para testagem, a dificuldade do acesso para a vacina. Afinal, antes a vacina, e nesse dia que eu fui testar, por exemplo, estava sendo feita no mesmo lugar do teste. No mesmo lugar. No mesmo ambiente, na unidade de saúde do centro. E veja, isso foi mudado. Aí agora tem que fazer a vacina aqui no antigo centro de triagem, que foi fechado. Ora, será que já não foi cedo, não foi precipitado? Aquela unidade de saúde do centro, que abarca inúmeros bairros, que eu já elenquei aqui várias vezes, estava abarrotado. 5 horas de espera? Não é possível. Então, nesse sentido, alguns dos meus apontamentos sobre dificuldade do enfrentamento da pandemia, que acho que é pertinente demais que o secretário esteja aqui amanhã para a gente poder, inclusive, tirar essas dúvidas e discutir, passa por isso que o vereador Zaire também já citou, sobre esse corte do PEMAC, que foi uma discussão do dia 20 de dezembro do ano passado, que a gente discutiu. O PEMAC não existe mais, mas a meritocracia na saúde, que nos foi empurrado de goela abaixo no ano passado, não foi aplicada. Teve gente com mais de R$ 1.500 em déficit da folha, sem avisar, em janeiro. E não tem nenhum cronograma de aplicação da meritocracia na saúde, vereador, e nem na educação. Vamos ver o que isso vai impactar na vida das pessoas, porque também impacta na vida daqueles que não são profissionais de saúde. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Obadias Bernardes. Senhora presidente, muito boa tarde. Final de tarde, né? Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, público que nos assiste. Também aqui faço votos para que seja um ano bem produtivo para esta casa, para a mesa diretora. Tivemos uma reunião hoje muito boa, importante que o público saiba que a casa está trabalhando em união, no mesmo caminho, dando continuidade já a um trabalho já do ano passado. Essa legislatura está indo no caminho, nos trilhos, pensando sempre Criciúma. A vereadora saiu, só que ratificando aqui uma situação, eu me sinto prejudicado numa fala dela, dizendo que foi empurrado de goela abaixo um projeto que foi aprovado e analisado por esta casa. Comigo não foi empurrado nada da goela abaixo. Eu analisei o projeto, estudei o projeto, como qualquer um dos senhores aqui também. Uma parte, vereador, rapidinho, que eu tenho... Muito rápido, só para destacar que não houve votação sobre a meritocracia da saúde, apenas sobre a meritocracia da educação. O projeto nem veio para essa casa ainda. Perfeito. Meu destaque hoje, ou minha fala, dando desejando um sucesso a todos novamente, é só para destacar uma polêmica, pastor Jair, que envolveu no sábado passado o nosso país, mais uma vez, um vídeo que viralizou. A gente que é religioso, fiquei muito chateado, muito triste com o que aconteceu, vereador Salésio Lima, de um vereador do partido do PT. Isso já está em todas as redes nacionais, toda a rede de comunicação, todos os meios de comunicação, e aquilo me chateou muito, como também acredito que chateou os membros daquela igreja, Paulo, que estavam naquele exato momento participando de um culto religioso, de uma missa religiosa. Isso é um absurdo que está acontecendo com esse país, não dá mais para a gente tolerar uma situação dessa. Pregam uma situação, se pregam pedindo que haja, de fato, uma abertura para vários temas, mas a intolerância começa do outro lado. Eles entraram dentro da igreja e vocês sabem o que aconteceu. Eu venho aqui para me solidarizar com o bispo daquela igreja, com os membros daquela igreja, porque é um ato que não pode, de fato, acontecer. É triste nós, num país como esse, viver uma realidade dessa. Obrigado, viu? Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese.
O vereador possui 3 minutos e meio. Já deu para mim 3 minutos e meio. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos acompanham, e também através das mídias sociais. Senhores vereadores, represento nesta casa um membro da CAF do Hospital Santa Catarina. Semana passada participei da reunião sobre a discussão de metas e serviços dos contratos, do contrato de Santa Catarina com a Secretaria de Estado. E saímos da reunião decepcionados, vereadores, sem a representação do representante da Secretaria de Saúde e sem a representação do membro do Conselho de Saúde Municipal, que era importante, era decisivo essa votação na qual o Hospital Santa Catarina tem um contrato e oferece serviços à Secretaria de Saúde do Estado, e a regulação do Estado não repassa, não encaminha pacientes a executar os serviços, que é cirurgias, é tratamento e assim por diante. E por não cumprir metas, porque não é encaminhado pacientes, ele vai ter que devolver 9 milhões de reais em 2019. Isso vai comprometer o atendimento do Hospital Santa Catarina neste ano, porque vai ser parcelado mensalmente a devolução. O meu voto foi contra essa devolução, mas infelizmente também do coordenador, do diretor do Hospital Santa Catarina, mas não tivemos votos suficientes para vencer. E assim vai. Porque a regulação do Estado não encaminha, não tem a pactuação, os municípios não tratam isso com o Estado, dizendo que nós temos paciente nessa especialidade para encaminhar para o tratamento. Está sendo falho. Tem a CIR, que é a Associação dos Secretários de Saúde Municipais, que se reúnem e discutem saúde de Santa Catarina, da nossa região. Parece que precisamos estar juntos. E não precisamos estar, vereadores, porque às vezes algo que fica no esquecimento. Mas nós estamos no meio do povo, sabemos da necessidade, sabemos que temos um paciente aí há 3 anos aguardando o neurocirurgião para ser analisado, avaliado. Sabemos que precisa ter um paciente para uma cirurgia com pedra na vesícula, no rins, que precisa ser a laser, não tem prestador aqui no sul do estado. É encaminhado para Florianópolis, como temos um paciente há 3 anos aguardando na fila de espera uma cirurgia, morrendo na fila de espera. E esse é o sinal que o Estado nos dá, através dessa devolução de 9 milhões do Hospital Santa Catarina, e nós não temos nossos representantes nessa reunião para discutir e votar o contra dessa devolução. Seria isso, senhora presidente, meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus. Boa tarde, senhora presidente, colegas da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste aqui no plenário e também através das redes sociais. Também fui chamado numa situação onde a UPA se encontrava lotada. Aí começaram a chamar, um bombardeio no telefone, WhatsApp, e eu fui lá na UPA conversar com o Fabiano, que é o gerente. E o pessoal tudo meio nervoso com aquela situação, e eu acho que os médicos não estão atendendo, e o Fabiano me levou até, abriu as portas da UPA, e estavam lá os médicos atendendo, e ele explicando para mim, olha, o atendimento é feito, Juarez, de qualidade, porque a gente não atende qualquer... A gente poderia liberar rapidinho, se fosse atender, foi lá, atendeu rapidinho, manda embora, não. Aqui a gente atende realmente um atendimento de excelência. Só que ele me relatou algo, vereadora Giovana, que precisa de um alinhamento, precisa de uma comunicação entre a UPA, entre as unidades de saúde
e os hospitais. E a gente fez aquela reunião e o Hospital São José, se eu não me engano, foi o que não participou. E é justamente o Hospital São José que está com essa dificuldade. Alguns usuários estavam reclamando, a gente foi lá no Hospital São José. O São José que não veio, justamente. E os usuários, poxa, a gente foi lá, bateu lá no São José e o São José disse que não é aqui e manda para a UPA. E aí acaba deixando a UPA na situação que está. E então acho que a gente realmente precisa chamá-los novamente e alinhar essas questões, né, para que haja realmente uma informação e que realmente funcione, né, de uma forma efetiva. Quero aproveitar também para divulgar 2 projetos que estão tramitando nessa casa e que ele vai dentro da necessidade aí do público autista, que é o PL 3821, que institui a Semana Municipal de Conscientização ao Transtorno Espectro Autista, o TEA, no calendário oficial do nosso município. Então, é um projeto relevante que possivelmente se tornará lei antes do mês de abril, que dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, está tramitando aí a partir de hoje nas comissões. E outro projeto bem bacana, que é esperadíssimo pela AMA, que foi até, inclusive, passou hoje pela comissão e por minha relatoria, projeto PE 1/2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso de espaço público pela Associação de Pais e Amigos de Autista da região carbonífera AMA. Então, era um projeto que está sendo realmente esperado por essa instituição e de extrema relevância. Você possui tempo do vereador Salésio Lima. Obrigado, vereador Salésio Lima. Eu gostaria também, já que o vereador me cedeu o seu tempo, nós temos agora mais um ano de trabalho. Na verdade, nós temos 3 anos, né, de trabalho. E tem algo que tem me chamado muita atenção em relação ao... Eu falo por mim, pelo meu trabalho como vereador. Porque esses 3 anos passam rápido. O nosso mandato é de 4 anos. E lógico que todo mundo trabalha pensando, o que vai ser do futuro? Não sei se eu vou para a reeleição, não sei se eu vou... Não sei. O futuro a Deus pertence. Mas o que mexe bastante comigo é a questão do legado que a gente vai deixar. Do que as pessoas vão falar do Juarez depois que o Juarez sair da Câmara de Vereadores. E vocês me permitam citar uma passagem bíblica que está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, no versículo 20, diz assim, era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades, e sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Vou voltar a ler esse aqui, era da idade de 30 anos, e começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, foi-se sem deixar de si saudades. Eu quero sem deixar de si saudades. Porque a gente passar pela Câmara de Vereadores e não deixar um legado, não deixar uma história, o que eles vão falar do Juarez? Eu me preocupo com isso, vereadores. Então que a gente possa realmente aproveitar esses 3 anos que faltam, né, do nosso mandato e trabalhar bastante pela sociedade. Para que depois, quando eu sair daqui, para cada um de vocês que saírem daqui, as pessoas vão olhar, poxa, passou o vereador Miguel lá pela Câmara de Vereadores, mas foi um cara que lutou pela comunidade, que lutou pela sociedade, que foi um homem justo. Então, eu não quero passar por aqui e as pessoas olharem assim, o Juarez passou por lá, mas não deixou a mínima saudade. Eu quero deixar um legado. Então, que fique essa mensagem, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus possa nos iluminar para que realmente a gente faça ações que venham de encontro com a nossa população. Valeu, obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhora presidente, primeiro desejar à senhora e toda a mesa que Deus dê sabedoria na condução do trabalho do ano 2022,
e que realmente possamos desfrutar, né, e dar do nosso melhor para que a população lá, a expectativa da população lá fora seja atendida por todos nós aqui. Eu queria falar um pouquinho da UPA, até porque a UPA do bairro Próspera, ela está sobrecarregada, não é por agora, sempre teve, desde o ano passado nós estamos falando isso, principalmente agora pela demanda dessa variante, as pessoas, elas procuram a UPA até porque lá tem um atendimento por inteiro, por completo, né? A pessoa chega lá, é atendida pelo médico, faz os exames, enfim. E se for um caso grave, a própria ambulância leva para o hospital. Sei que também nós tentamos fazer uma reunião ano passado, o presidente Arleu conduziu aquela reunião com os hospitais, enfim, com as UPAs. Infelizmente, o Hospital São José não compareceu, né? Porque tem que haver ali uma integração entre as unidades de saúde, a UPA, os hospitais, até porque cada um tem a sua responsabilidade no atendimento ali, né? Então, a UPA do bairro Próspera está sobrecarregada, está atendendo mais de 10 mil pessoas ao mês, enquanto que muitas vezes a unidade do bairro sequer tem atendimento, né? Então, é necessário, graças a Deus, nós tivemos a boa notícia da inauguração da UPA do bairro Próspera, que vai ajudar muito, até porque toda a cidade, muitas vezes, vai para a UPA da Próspera, né? E agora, com a inauguração da UPA do Rio Maina, com certeza também vai desafogar um pouquinho o atendimento ali no bairro Próspera. Eu tenho falado, eu estou no partido, no PL, e eu tenho visto muitos extremos, e os extremos são perigosos nos dois lados, tanto do lado da esquerda quanto da direita, e eu tenho comigo um perfil de procurar ser moderado, e a Bíblia nos ensina a respeito disso, né? Nós não podemos ser extremos, mas que nós possamos ser moderados, como sal, né? Um sal em quantidade maior, ninguém aguenta, e nem sem sal. Então, eu acredito que a função de cada um de nós aqui é procurar trazer um equilíbrio, trazer uma moderação, até porque o povo não está aguentando mais o Brasil, né? São os extremos que estão aí brigando, berrando, e a população que mais necessita de atendimento, muitas vezes, está padecendo. Que nós possamos nos unir e fazer o melhor pela nossa cidade. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Boa tarde, senhora presidente, demais membros da mesa, público que nos assiste pelo plenarinho, pelas redes sociais, e também desejar a todos que tenhamos um ano muito produtivo diante de tudo aquilo que a sociedade espera de nós. Quero começar essa fala, a primeira fala do ano de 2022, com uma frase de um personagem muito conhecido. Nada tenho a oferecer, senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. Esse foi o famoso discurso de Churchill, que mudou os rumos da Segunda Guerra Mundial. Através de seu discurso, ele conseguiu motivar os britânicos a lutar contra um inimigo que parecia invencível. Mas isso, senhoras vereadoras e senhores vereadores, isso nos mostra o quanto um político pode influenciar na vida das pessoas, seja no discurso ou seja através do exemplo. Aqui no Brasil, geralmente,
fica apenas no discurso. Poucos entregam as promessas feitas em suas campanhas. Iniciamos os trabalhos na semana passada. Trago a lembrança a essa casa que teve uma grande renovação na última eleição, trazendo um pouco de esperança de novos tempos para o futuro político desta cidade. Um ano já se passou. Será que estamos trabalhando conforme a expectativa gerada por essa renovação? Será que esta casa vem entregando o serviço que a população espera da Câmara de Vereadores de Criciúma? Quero lembrar os nobres colegas que entre os nossos interesses particulares está uma população que sofre muitas vezes por falta de compromisso de quem foi eleito para legislar, fiscalizar e ajudar a governar essa cidade. A cada início de ano, temos a oportunidade de corrigir os erros cometidos no ano anterior. E está em nossas mãos o dever e a oportunidade de ajudar a construir uma cidade mais justa e humana. E este ano, que entre os acordos que serão formados, por ser um ano eleitoral, que sejam pensados para o bem da população e que eles estejam acima dos interesses pessoais. Nobres colegas, vereadores e vereadoras, vamos fazer uma cidade de Criciúma bonita, com parques, com postos de saúde, com médicos, com creches e escolas de alto padrão como temos, e agradecemos ao nosso prefeito e a quem está na sua administração, mas precisamos primar pela qualidade de vida das pessoas e para o bem da população. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Aqui não dá. Boa tarde a todos, senhora presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui acompanham os nossos trabalhos. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. É uma alegria muito grande poder estar de volta, iniciar esse ano de bastante trabalho, um ano que deve ser muito propositivo, né? Que é o que a gente espera, né? Discursos tem bastante agora, proposições, de fato, poucos, né? Aprendi em relação ao ano passado, fiz muita cobrança no mandato passado, né? E neste ano, além das cobranças, a gente procura fazer proposições, que é o grande sacada que nós, vereadores, precisamos, levando ideias para o Executivo colocar em prática. Durante esse período de recesso, senhora presidente, algumas demandas foram levantadas, e em especial 2 pontos muito pessoais. Uma questão em relação ao transporte, que é um objeto de um requerimento nessa casa no dia de hoje. Então, evitaríamos as delongas em decorrência da existência já de um requerimento que certamente sanará, pelo menos, as informações que as pessoas buscam, né? E um outro aspecto é em relação à saúde. Isso, que bom que amanhã o secretário vai estar conosco, que ele pode, com toda certeza, né, dentro dos questionamentos que serão apresentados, estar falando um pouquinho sobre a entrega dos medicamentos, não só a pandemia. Acho que a gente tem que evoluir um pouco mais, porque muitos assuntos necessitam ser tratados. A questão da entrega de medicamentos, aliás, o vereador Salésio foi aprovado um projeto de lei nessa casa, se transformou em lei, que obriga a entrega de medicamentos, não é, vereador? Então, isso é uma situação muito importante. Dentre outras, a questão da ausência, da falta de médico, a falta de profissionais, o suporte que precisa ser dado, a questão dos atendimentos via telefônica. A gente também, inúmeras vezes, procuramos já o secretário para tratar dessa matéria. Eu acho que são assuntos, e eu disse para ele, numa das conversas que tive,
precisa levar informação, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Não há por que ficar no gabinete e não passar, divulgar, faça live, leve informação, discuta com as pessoas as informações, levem isso. As pessoas precisam saber, não adianta, as pessoas reclamam, mas a informação não chega. Não chega. E semana passada estive conversando com eles e algumas questões bem pontuais, que muitas vezes pode ser sanada apenas com a visita do próprio agente. Que ele acabou acionando e imediatamente a informação chegou, sanando a dúvida, sanando uma necessidade real. E por fim, senhor presidente, só para encerrar a minha fala, em relação à AMA, que muito bem trouxe o vereador Juarez, havia necessidade dessa regularização por conta de um investimento de R$600 mil, né, que encontra-se à disposição e dependia apenas e tão somente da definição dessa cessão desse terreno que que resolve essa situação e permite que as obras realmente deem continuidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Manuel Rosenque. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente, público que nos assiste aí pelas redes sociais, boa tarde. Eu quero fazer aqui repercutir, espero que não esteja sendo muito repetitivo, mas o assunto realmente preocupa, né? Esse assunto aí sobre o transporte coletivo, né? Essa cobrança ou a não cobrança, né? Com espécie em dinheiro. Até repercutindo uma nota publicada pelo jornalista Rafael Matos, em sua coluna do Tribuna do Dia, aliás, Tribuna de Notícias, a decisão das empresas de ônibus em não aceitar pagamento em dinheiro, ou seja, em moeda corrente, leia-se reais, pode ser considerada aí uma contravenção passível, né, de punição. O Ministério Público recomendar que o pagamento em dinheiro no transporte coletivo passe novamente a ser aceito, será ótimo para as pessoas, para todas, principalmente e inclusive, né, os usuários do serviço de saúde mental. Eu digo isso porque recebi reclamações de pessoas que estavam em tratamento e abandonaram o tratamento por conta dessa dificuldade, né, dessa restrição aí no transporte coletivo. E vamos ver, quem sabe as empresas elas se sensibilizem, e até porque, né, proibido, viola o artigo 39, inciso 9º do Código de Defesa do Consumidor e também o artigo 2 da Lei 1521 de 51. Acho que é importante a gente trazer esse assunto porque a gente que está aí na ponta sabe o quanto isso traz dificuldade para as pessoas. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Kaminski. Senhora presidente, essa questão de ordem é apenas para solicitar que seja encaminhado um telegrama de condolências à família de Sidney Stavias, do bairro Próspera, conhecido como Ratinho. Crescemos juntos, nos criamos juntos, desde muito jovem. Ele faleceu nesse final de semana, então eu gostaria que fosse solicitar esse encaminhamento. Obrigado, senhor presidente. Será atendido de plano, vereador. Terminando o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, grande expediente. Requerimento número 2/2022, de autoria do vereador Nicolas Martins. Requer-se à mesa ouvir do plenário, na forma regimental, a realização de audiência pública com a finalidade de debater a respeito de tecnologia 5G
e a adequação legal necessária no arcabouço cristiumense para a recepção da tecnologia do município. A audiência pública será realizada no dia 17 de fevereiro de 2022, quinta-feira, às 19 horas, no Salão Ouro Negro da Prefeitura Municipal de Criciúma. Requerimento está em votação. Em discussão. Senhora presidente, nobres colegas, muito boa tarde. Boa tarde ao público que nos assiste, tanto nas redes sociais quanto aqui nas galerias da nossa casa. A Casa do Povo Criciumense, que sim merece cada vez melhor receber o cidadão criciumense. Senhora presidente, eu solicito essa audiência pública, já conversaram com a senhora, com a diretoria geral, com vários dos nobres colegas, porque esse é um debate que está sendo feito a nível nacional. A necessidade das casas legislativas, das cidades, adaptarem a sua legislação, principalmente no que envolve a instalação de antenas, para poder receber a tecnologia 5G. Tecnologia 5G que teve seu leilão. O leilão aconteceu no final do ano passado a nível nacional. Aqui para o Sul ganhou a Copel com a Unifique enquanto consórcio. E que no ano de 2022 as capitais estão instalando, estão se adaptando. E numa cidade como Criciúma, acima de 200 mil habitantes, terá que estar adaptado e receber a tecnologia até o final de 2026. Só que a nossa intenção não é trabalhar somente Criciúma. Não é mostrar para o Brasil e para as empresas o quanto somente Criciúma tem capacidade de receber essa tecnologia logo, mas mostrar que a nossa região tem essa condição. E aí, quando nós fomos até Florianópolis, lá na Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, convidá-los para vir até Criciúma apresentar a tecnologia, é para desmistificar algumas situações envolvendo a instalação de antenas. Então, essa audiência pública ela tem como primeiro objetivo desmistificar a situação envolvendo as antenas, para o projeto de lei que será apresentado nessa casa seja analisado de forma científica, com base em evidência e com base, sim, em conhecimento técnico sobre o tema, não somente a situação política. Obviamente a situação política é envolvida porque estamos numa casa política, mas a situação técnica seja analisada pelos nobres colegas. Então, a audiência pública tem esse objetivo, trazer esse tema para o debate. As cidades estão adaptando sua legislação, elas precisam adaptar justamente porque o 5G é diferente do 4G e do 3G. Se o 3G e o 4G necessitavam daquelas grandes estruturas de antena, aquelas antenas enormes com grande estrutura metálica, o 5G é diferente, ele vai precisar de estruturas menores. A antena do 5G é do tamanho do notebook que nós utilizamos. Ele pode estar na fachada de um edifício, em cima de um edifício, no meio do mobiliário urbano, e precisa mais antenas dessas que eu estou falando, do que as antenas que nós utilizamos hoje para o 3G e para o 4G. Por quê? Porque é 20 vezes mais rápido, precisa de maior repetição. Então as cidades têm que estar adaptadas, as cidades têm que estar prontas para receber essa tecnologia, por isso convidando todas as câmaras de vereadores para participar desse debate, porque se Criciúma tiver uma legislação muito próxima de Sara, muito próxima de Forquilinha e dos nossos municípios da ANREC, nós vamos mostrar para as empresas que nós temos uma região de 500 mil habitantes e que pode receber essa tecnologia que vai ajudar muito na saúde, vai ajudar muito na segurança pública, na educação, justamente por conta de todas as facilidades e toda a evolução tecnológica que ela vai trazer para a nossa geração, para a nossa região e para essa nossa geração que nós estamos vivendo também. Já vivemos o 1G, que era para tecnologia de ligações, o 2G para SMS, o 3G, que possibilitou a gente a utilizar o smartphone, o compartilhamento de fotos e vídeos, e o 4G, que nos deu condições de fazer streamings, de fazer links ao vivo, de fazer transmissões ao vivo, e agora nós chegamos no 5G, que é 20 vezes mais rápido que o 4G, e que tem condições de facilitar a internet das coisas. E aí, quando eu falo em internet das coisas, eu trago os carros autônomos, os serviços de inteligência artificial, os benefícios que isso traz para a saúde
também, porque o médico pode estar lá nos Estados Unidos e fazendo uma cirurgia aqui no Hospital São José. Por quê? Porque o tempo de resposta, o tempo de latência, que eles chamam, é muito menor. São milissegundos que nós estamos falando nesse caso. Facilita na educação, leva automação para as áreas agrícolas também, e nós precisamos adaptar a nossa legislação, deixar Criciúma pronta para receber o 5G. Por isso eu peço o apoio e a participação dos colegas nesse debate no dia 17 de fevereiro, lá no Salão Ouro Negro. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Pode desligar aqui. Senhora presidente, vereador Nicola, primeiramente quero parabenizar por essa iniciativa dessa audiência pública e também deixar aqui registrado que nesse dia 8 de dezembro, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, juntamente com tantos outros ministros, bem como o ministro da Comunicação, senhor Fábio Faria, assinou o leilão da 5G. E eu estava presente nesse evento. Então isso muito me orgulha. Na época, né, fomos com permissão da presidência da casa, tivemos ali por alguns dias, e com isso facilitará, além de tudo aquilo que o vereador já citou aqui, o surgimento de novos empregos, e com isso girando muito bem a economia do nosso país. Obrigado e parabéns, vereador Nicola. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como são, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 01/2022, de autoria do vereador Miguel Pierini, que o setor competente da municipalidade providencie com a colocação de placas indicativas com o nome CEP em todas as ruas do bairro Vila Visconde, pois os moradores estão enfrentando dificuldades em receber suas correspondências. Requerimento número 03/2022, de autoria do vereador Nicolas Martins, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe a possibilidade de aquisição de 2 veículos elétricos semelhantes aos que existem nos parques municipais para ceder à Unesc, a fim de facilitar o acesso da população criciumense que utiliza as clínicas integradas e tem dificuldade de locomoção no trajeto entre o terminal do Pinheirinho e as clínicas no interior da universidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Nicolas Martins. Senhora presidente, nobres colegas, muito boa tarde novamente. Destacando esse requerimento que foi feito já a partir de uma conversa que tive com o prefeito Salvaro, com o secretário Acélio Casagrande, com a própria reitora Luciane Sereta, de uma necessidade antiga da universidade e que foi percebida que temos condições de auxiliar. A gente tem as clínicas integradas que prestam um serviço fundamental, a vereadora Giovana conhece muito bem as clínicas integradas, o trabalho que é desenvolvido, são 115 mil atendimentos feitos nas clínicas integradas. Desses, nós temos serviços de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, de medicina, muitos deles. A farmácia solidária que nós tivemos aqui na casa no ano passado, eles vieram aqui, acontece lá naquele espaço também. O ambulatório de fibromialgia, vereador Kaminski, o ambulatório de feridas que temos lá nas clínicas também. Então, eles têm um trabalho muito bonito e que muitas vezes existe uma dificuldade de locomoção das pessoas que vão buscar o serviço da clínica integrada entre o terminal do Pinheirinho até a clínica, que é lá atrás do campo, atrás do bloco S. Então, existe uma distância muito grande, existe uma dificuldade de chegar até lá, muitas vezes pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção mesmo. E por isso, esse pedido para que o município adquira 2 carrinhos elétricos, tal qual os que existem nos parques da cidade, e ceda para que a Unesc possa utilizar
e pegar os pacientes, aqueles que têm necessidade, obviamente, né, de pegar esses pacientes lá no terminal do Pinheirinho e poder levar até as clínicas integradas. Seria um serviço de relevante préstimo para o nosso município. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 02/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Construção de lombada na rua Pedro Bernardino Duarte, localizada no bairro Mineira Velha. Requerimento 04/2022, de autoria do vereador Obadias da Silva Benones, ou não, Benones da Silva, né? Envio de expediente ao gerente da Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, de Criciúma, solicitando informações acerca do programa social que possibilita a instalação de kits Celesc em residências de famílias de baixa renda. Número 1. Existe algum programa social prestado pela companhia que contemple moradores comprovadamente de baixa renda? Número 2. Caso não exista, é possível criar um estudo para que se crie o programa para contemplar essas pessoas? Número 3. Se não for possível a criação desse programa, existe a possibilidade de instalar o equipamento e realizar a cobrança do mesmo em prestações condizentes com o rendimento da família afetada através da fatura de energia? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Obadias Benones. Senhora presidente, mais uma vez, muito boa tarde, boa noite, né, a todos, vereadores. A gente protocolou esse requerimento. Nós tivemos algumas demandas já no ano passado, e já ouvi algumas discussões, inclusive aqui, e eu fui na LESC tentar buscar uma informação, e algumas dessas perguntas que eu coloco formalmente aí no requerimento, já tenho, mas eu queria uma resposta mais, no papel mais formal. O ano passado, um cidadão me procurou, e a gente lamentou muito a situação pela qual estava passando, desempregado, foi cortado a energia dele, ele conseguiu um dinheiro emprestado para religar e para pagar a conta, quitar o pagamento. Quitou, fez o pagamento certinho, só que quando a Celesc esteve lá, ele percebeu que ele não tinha o padrão. Até aí, beleza, top, maravilha. Se existe o padrão, existe algumas situações de segurança, questões de furto, enfim. A discussão não é o padrão, a discussão é oferecer algum benefício para quem tem uma renda de um salário mínimo, enfim. Ele passou o final do ano, ele passou o Natal, todas as festas, ou o final do ano, Ano Novo, o Natal, sem ter energia em casa, porque ele não tinha condições de bancar o poste, o kit padrão, o kit Celesc. E aí veio uma discussão comigo, nos trouxe essa demanda, a gente tentou fazer contato, mas nós não conseguimos, diante das limitações que nós temos no nosso gabinete. Enfim, estamos protocolando esse requerimento, estou indo a Florianópolis, vereador Júlio Kamiski, fazendo uma agenda lá, já coloquei no roteiro uma conversa que nós precisamos ter para que crie-se facilite, venha parcelar nas faturas, crie alguma alternativa para quem tem uma renda mais baixa, para quem sofre, para quem tem as suas dificuldades financeiras, para quem tem um seu orçamento comprometido, mas não deixe, pelo amor de Deus, as famílias terem problema com energia. Tem criança, tem idosos que precisam e nós somos dependentes da energia. Obrigado a todos. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Kamiski. Senhor presidente, é importantíssima a fala do vereador Obadias, porque esse tipo de reclamação, com muita frequência, a gente acaba recebendo. Tivemos a felicidade, eu e o Paulo, de conseguir implantar no sistema Minha Casa Minha Vida, e eu estou falando isso, senhor presidente, é só para contextualizar. Tivemos a felicidade, né, Paulo, de fazer um trabalho junto à Casan para conceder ao sistema Minha Casa Minha Vida a concessão da tarifa social. Foi um trabalho realizado entre duas mãos. O que eu vejo nessa sua proposição é, de fato, algo importante. Por quê?
precisa se criar uma alternativa. Boa parte dos cortes que acontece, por alguma razão, dentre elas a falta de pagamento, acaba fazendo com que identifique-se que não está no padrão da Celesc. Ou seja, você faz um pedido, você leva lá 3, 5 dias que eles pedem 5 dias para fazer a instalação. Quando eles vão analisar, eles percebem que o padrão, porque a pessoa foi lá, pagou a continha e eles vão mandar fazer a religação. Quando vai na casa, percebe-se que o padrão não é o mesmo. Ou seja, prepara o padrão, não vai instalar, volta para a Celesc, depois do padrão realizado, mais 5 dias para fazer a nova instalação. Vai de novo. Ah, não, mas não ficou dentro ainda. Falta tal. Dá a impressão que o profissional que fez não foi aquele exatamente. E aí começa a criar uma grande celeuma. Isso causa prejuízo, especialmente quando nós temos crianças dentro de casa, bebês dentro de casa. E fato isso que já trouxe aqui na tribuna, já relatamos, já discutimos, tudo mais. Que posteriormente acabei recebendo o contato da gerência, esclarecendo, nos colocando à disposição para esclarecimento e tudo mais. Mas a questão toda, e o senhor colocou com muita propriedade, não está no padrão. Não é essa a discussão. Eu acho que tem que ter padrão, tem que ter segurança, isso é inquestionável. Agora, nós precisamos ter a sensibilidade de fazer alguma coisa para facilitar o trabalho. Não é deixar de exigir o que é padrão. Não é deixar de exigir o mínimo necessário para que aquela residência tenha segurança para a instalação elétrica. Mas exatamente o questionamento que o senhor traz é muito pertinente. Por isso que eu venho aqui à tribuna, justamente para elogiar e informar que, de fato, um kit pode ser apresentado. Como vai ser cobrado, como vai ser descontado, se parcelado ou não, na própria fatura, pode ser criado como um facilitador para que a instalação, de fato, aconteça e não fica nessa celeuma que se cria entre vai, vem, liga, desliga, não está de acordo, tem que fazer de novo, tem que fazer... Nessa brincadeira vai-se 10, 15 dias e a pessoa fica sem energia elétrica. Parabéns, terá o meu apoio com toda certeza. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrares. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, primeiro eu gostaria de parabenizar a vereadora Obadias por esse requerimento. Esse é o dia a dia que nós enfrentamos na nossa sociedade. Quando se tem o corte de energia, porque tem pessoas que vivem uma vida toda no gato. Ele quer roubar a energia a vida toda, levando energia dos consumidores, que somos nós que pagamos. Mas tem família que não tem a real condição. Famílias aí com 2, 3 acamados, pessoas com problema psiquiátrico. Conheço 3 crianças com problema psiquiátrico, o pai não consegue trabalhar, com bico de papagaio na coluna, a mãe também com problema psiquiátrico. E depois, se tiver que colocar um padrão, não tem condições. Uma vez, a Celesc tinha um programa social que colocava o padrão e depois cobrava na tarifa de energia. Esse é um dos melhores programas. Quem sabe passa por um assistente social, quem sabe não, tem que passar por um assistente social, mas que possa ajudar realmente essa população que menos favorecida, que não tem condições. É isso mesmo. E para dizer para você, gente, quem assumiu a gerência agora da Celesc de Criciúma é o irmão do nosso vereador Casagrande, o Zunei Casagrande. É uma bela pessoa, tem nos ajudado, vou dizer assim, ajudado a população de uma forma muito tranquila, simples, e eu tenho que agradecer muito o Zunei, Zairo, vereador Zairo, porque realmente tem nos atendido. E com certeza ele disse que eu não faço mais porque eu não consigo, mas ele teria vontade sim ajudar essa população. Parabéns pelo requerimento, vereador Obadias. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Salésio Lima.
Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, parabéns, vereador Obadias. Eu tenho passado por esses contratempos aí com a Celesc e, particularmente, eu não concordo com determinadas coisas. Ah, mas mudou, mas todo mundo vai lembrar. O relógio era colado na parede. Depois veio um postezinho de alumínio. Aí depois veio outro postezinho, não sei do que. Agora mudaram de novo. Estou a olhar pela cidade, a maioria das residências, a minha residência é um postezinho daquele normal, comum. Mas se eu deixar cortar a minha energia, o cidadão fala, não quer mais ligar naquele. Pô, mas está até agora. Até agora funciona. Ah, mas tem que mudar para o padrão. Pô, mas aí cada vez vai mudando mais, né? Vai se inventando para poder usufruir o cidadão. Ah, mas tem que botar uma qualidade melhor. Ah, mas... Gente, mas nós estamos vivendo assim. Então vamos notificar todo mundo? Que situação nós estamos vivendo? Então se aproveita, e não é só a Celesc, é a Celesc e Casan, se aproveita da hora do desastre daquela família para ir lá e carcar mais ainda. Tem que botar o relógio no muro, lá da Casan, tem que botar outro poste, e o poste não é barato, gente, tá? Não é qualquer um que pode desembolsar ali e pagar. Então, parabéns, vereador, acho interessante, acho que a casa tem que abraçar essa ideia mesmo e cobrar da Celesc, para se crie uma alternativa para essas pessoas que não têm condições. Sim, senhor. Eu mesmo tive uma situação agora, não faz nem 15 dias, de uma senhora cadeirante, com as coisas tudo dentro, e aí, desliga, pau. Perde tudo, perde os alimentos e ninguém dá satisfação. Só para deixar registrado também, obrigado, vereador, pela parte, a Celesc, nos últimos 3 meses, vereador Kaminski, ela movimentou mais de 2 bilhões. Então, estrutura financeira para favorecer, para ajudar as famílias, eu acho que é possível. Dá para se criar um programa que venha beneficiar tudo aquilo que já foi discutido nesse requerimento. Obrigado pela parte. Isso aí, vereador. Parabéns, estamos juntos. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Parabéns para o vereador Obadias pela apresentação. E essa conversa vai na linha que o próprio vereador Obadias trouxe. É um programa extremamente importante, extremamente necessário e que não dá para a Celesc dizer que não tem dinheiro. A gente sabe que muitas vezes não chega na base essa necessidade e o Zunei faz um trabalho espetacular aqui na região. Mas só no ano passado a Celesc teve um aumento no lucro de 66%, fechou o ano com 475 milhões de lucro. Distribuiu 38 milhões de reais de lucros para os seus funcionários, sendo que boa parte disso fica com o alto escalão, né? Então, não dá para reclamar da falta de recursos, com 475 milhões de lucro no ano de 2021, de acordo com a matéria do portal ND, que eu acabei de pesquisar. Então, é um programa bastante importante e é necessário. Parabéns, vereador Obadias. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 03/2022, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas por toda a extensão da rua Mário Gregório dos Reis, bairro Santa Bárbara. Indicação 04/2022, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas por toda a extensão da rua Quintino Búrigo, bairro Jardim Angélica. Indicação 05/2022, de autoria do vereador Júlio Kaminski, melhorias na sinalização do cruzamento da rua Defende Casagrande com a rua Henrique Dalsaço, bairro São Cristóvão. Indicação 06/2022, de autoria do vereador Júlio Kaminski, sinalização de contramão e pintura nos cruzamentos da rua Ioli Box, na rua Conselheiro Henrique Dalsaço, bairro São Cristóvão. Indicação 7, de autoria do vereador Júlio César Kaminski, restauração da pavimentação da rua São José, cruzamento com a rua Engenheiro Fiuza da Rosa, bairro Centro da Rocha.
Indicação 08/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, recuperação da pavimentação das lajotas em toda a extensão da rua São Domingos, bairro Universitário. Indicação número 9, de 2022, do vereador Júlio César Kamiski, recuperação da pavimentação de lajotas em toda a extensão da rua São João Batista, bairro Universitário. Indicação número 10/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, reparos na Boca de Lobo, localizada na rua São João Batista, de frente à casa número 222, bairro Universitário. Indicação número 11/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, repintura da sinalização e divisão de pista na rua Professor Nicolau de Napoleão, bairro Jardim Angélica. Indicação número 12, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, roçada e limpeza da rua Viriato Francisco Miranda, bairro São Simão. Indicação número 13/2022, vereador 22. Indicação do vereador Manuel Rosengue da Silva, notificação dos proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas Eduardo Souto e Avenida Luiz Lazarim, José Scott e João Alípio Brás, bairro Operária Nova e Santo Antônio. Indicação número 14, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, inspeção e reparo na rede de iluminação dos terminais de ônibus, principalmente no terminal central. Requerimento número 5, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com a seguinte questão: A. É possível notificar o proprietário do terreno localizado na rua Lídia Maria José Massaneiro, ao lado do número 105, bairro Santa Augusta, para que o mesmo providencie a limpeza, conservação e adequação, construção de passeio público, em observância ao que dispõe as leis número 6.822/2016, lei número 6.860/2017 e lei número 404/2021. Caso o proprietário não resolva as solicitações, questiono se há possibilidade de a Prefeitura realizar a intervenção necessária conforme Lei Municipal número 7.238/2018. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 15, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na pavimentação asfáltica na rua Lauro Miller, número 154, Centro. Indicação número 16/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na pavimentação da rua Santarém, de frente aos números 117 e 289, bairro Operária Nova. Requerimento número 6/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre a previsão de quando serão realizados as seguintes melhorias no bairro Santo André: reparo na pavimentação com lajota das ruas, roçada e limpeza nas vias públicas do bairro, pintura dos meios-fios, limpeza e manutenção das bocas de lobo. De acordo com o memorando interno número 2015/2021, em anexo enviado como resposta ao requerimento número 7.820/2021, as citadas melhorias já se achavam na programação do ano 2021. Contudo, ainda não houve sua execução. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 17/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, indicação das limpeza das bocas de lobo ao longo da rua João Serafim, localizadas no bairro Santa Luzia. Requerimento número 7,
de autoria do vereador Miguel Pierini, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com os seguintes questionamentos. Existe planejamento para revitalização com capeamento e asfalto nas ruas Antônio Rossi, Antônio de Oliveira, José Serafim Ferreira, Ataliba da Silva Cardoso e Júlio Bento Cardoso, bairro Vila Zulema. Em caso de resposta positiva, é possível informar a data de início das obras? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifesta. Indicação número... Aprovado por unanimidade. Desculpa, presidente. Indicação número 18/2022, de autoria do vereador Miguel Pierini. Pavimentação das ruas Beija-Flor, Rubi, Beija-Flor Vermelho, Beija-Flor Dourado, Irma Colombo da Silva, 1521, Beija-Flor Bandeirinha e Beija-Flor Coleira Verde, localizados no bairro Monte Castelo. Indicação número 19, de autoria do vereador Miguel Pierini, pavimentação da rua João Bonfante Filho, localizada no bairro Francesa 1. Indicação número 20/2022, de autoria do vereador Miguel Pierini, pavimentação das ruas 525, SD 2230, Jerônimo Cardoso Duarte, Lourenço Zanetti, 523, e Jaimir Duarte, Dorival de Alano, João Batista da Silva e SD 1678-19, localizadas no bairro Floresta 2. Requerimento número 8/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe projeto de revitalização da Avenida Assembleia de Deus e Avenida Caeté, conforme as demandas a seguir. Caso positivo, quando se iniciam, e não havendo a possibilidade de realização, a renovação da malha asfáltica e a ciclovia. 2. Pinturas das sinalizações, repintura das sinalizações horizontais de trânsito, faixas de pedestre, eixo da rua, lombadas, etc. Número 3. Manutenção das sinalizações verticais, placas. Número 4. Limpeza e reparo das bocas de lobo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 21/2022, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, reparo na pavimentação da Rua das Orquídeas, bairro Argentina. Indicação número 22/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, patrulhamento e colocação de material adequado em todas as ruas não pavimentadas situadas no bairro Vida Nova. Indicação número 23/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, reparo nas pavimentações asfálticas na rua Getúlio Cândido Albino, de frente à casa número 63, bairro Vila Nova Esperança. Requerimento número 9/2022, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe sobre a retomada no aumento dos horários de ônibus em todas as linhas e bairros que pertencem à cidade de Criciúma, sobre a possibilidade de retomada da cobrança do pagamento da tarifa em espécie dentro dos ônibus. Sendo assim, solicitamos que informe sobre a possibilidade da volta dos cobradores da tarifa dentro dos veículos de transporte público, bem como que seja analisada a reativação da catraca desativada dentro do terminal central. Em caso de resposta positiva, se existe a data para a retomada dos tais serviços. E, em caso de resposta negativa, explicar o motivo. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Daniel Antunes. Senhora presidente, demais colegas, vereadores e vereadoras,
Esse assunto já veio diversas vezes a essa tribuna nessa tarde, esta noite. Na última sexta-feira, tirei um período do final do expediente e entrei, juntamente com os meus colaboradores de gabinete, dentro do terminal central e abordei por ali várias pessoas e parei aquelas que, claro, né, ao ser abordadas, pararam. E dentro desses 4 itens que foram apresentados nesse requerimento, aliás, um deles já foi apresentado em requerimento no ano passado, onde estávamos no alto pico da pandemia, né? Que seria a volta da cobrança em dinheiro dentro dos ônibus. Entender por que foi fechado uma catraca de acesso aos passageiros dentro do terminal central. Vou citar o lado sul, né? Acho que é para o lado onde tem o outro subterrâneo, foi fechado. A volta dos cobradores, esses profissionais que ficaram desempregados, precisando dos seus trabalhos e acumulando, na época, né, a função de cobrança aos motoristas. Claro, eles só vão voltar se voltar a ser aceito a moeda corrente, né, dentro dos transportes coletivos. E também o item de maior número de reclamações, senhores e senhoras vereadores, foi a alteração dos muitos horários de ônibus nas linhas tronco dos bairros nos 3 terminais de ônibus. Porque a vida voltou ao novo normal e nós precisamos adequar essa nova vida. E falamos tanto de continuar a parte econômica e como que as pessoas vão vir trabalhar se elas não têm a condição apropriada. Sabemos que existem outros meios, aí tiraram alguns horários porque disseram que não tínhamos, que as empresas estavam em déficit porque não tinha procura, né? Por pessoas que precisam pegar os ônibus para vir para escolas, para o seu trabalho, né? Perdem os horários. Nós abordamos ali uma senhora que ela precisa sair de casa às 3h30 da tarde para começar a trabalhar às 7 horas da noite, porque ela não consegue conexão de um ônibus com o terminal central e aonde ela possa chegar no seu serviço. E os senhores que acompanharam uma matéria do jornal na última sexta-feira, o promotor Diógenes Viana Alves, que é o titular da 7ª Promotoria de Justiça de Criciúma, da área do consumidor, inclusive ele recomenda que o dinheiro volte a ser aceito. Por quê? Porque ele ainda baseia-se lá no Decreto-Lei 3.688, aliás, muito antigo, mas necessário, de 1941, onde no artigo 43 diz que é inconstitucional recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda corrente de curso legal no país. Então, senhora presidente, desta forma eu fiz tal solicitação para que seja oferecida à população o mínimo necessário. Entendemos que houve a necessidade de readequação dos serviços durante a pandemia, porém, em quase todas as linhas houveram diminuições de horários. E o pagamento em dinheiro, eles foram retirados em virtude da pandemia e já deveriam estar funcionando normalmente. Então eu peço aqui para que os colegas aprovem esse requerimento. E já peço uma questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhora presidente, o que eu peço seria uma adequação no texto, onde peço para que seja normalizado todas as linhas. Nós também temos que usar o bom senso de que não foram todas as linhas que foram diminuídas, mas muitas delas, mas que fossem readequadas, que fosse feito um estudo de impacto com as comunidades através da OABC, do Conselho Municipal de Transportes, que inclusive amanhã terá uma reunião, né, para entendimento, para um consenso, que fosse readequada ao texto, por gentileza, as linhas que forem necessárias, e a gente sabe que são muitas. Obrigado, presidente. Será atendido de plano. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Presidente, mais uma vez, público nos assiste,
cumprimentar o vereador Daniel pelo requerimento, uma pauta, como ele colocou aqui muito bem, ela já vem sendo discutida desde o ano passado, mas já estava em tempo de pandemia, sobre a situação da catraca. Inclusive, é uma situação muito preocupante. Nós fizemos, até tenho aqui um requerimento que o meu gabinete também fez no dia 27/9/2021, diante de uma demanda, fica ali próximo acho que quem cuida daquele lado ali é a empresa Cavalier. Se eu estiver equivocado, alguém me corrija aqui. A empresa Cavalier, inclusive eles estiveram aqui, a CTU esteve aqui nos dando um parecer de alguns motivos pelo qual eles não colocaram um servidor ali. Mas é importante ele ter esse documento, o vereador, em mãos, que é de fato um questionamento. Eu estive lá como ele esteve, a gente assistiu uma senhora gestante, ela teve que dar a volta porque ela não tinha o dinheiro e não tinha um funcionário naquele exato momento para cobrar com a espécie. Só passa por aquele lado lá, que é um dos pontos que ele coloca, quem tem um cartão para poder passar aqui. Diante do que eles me colocaram, a resposta formal do requerimento é que isso custaria muito. Custando muito, você também vai ter que aumentar a passagem. Mas tem que ser discutido, tem que ser levantado, vereadora Giovana, essa pauta. Daniel, parabéns por você também estar engajado nisso, que eu acho que a nossa população precisa de uma resposta e de uma solução quanto antes. Principalmente para aquele lado lá da Box, ali da empresa Box, tem bem na subida da escada. Obrigado. Já foi. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, Mas deixa ele falar. Então, para não ser repetitivo, mas eu já levantei essa situação aqui do recurso, que há uma necessidade de cobrar, né, na catraca. Poxa, a gente tem falado de turismo, e as pessoas vêm de fora e se deparam com essa situação. Então, realmente, isso precisa ser resolvido. Não tem jeito. Chega de fora, passa vergonha, porque entra dentro do ônibus e não tem o que fazer. Aí tem que descer e aí passa a maior vergonha. Então, nós precisamos pensar em resolver realmente de uma forma efetiva essa demanda. Era isso. O requerimento continua em discussão. Então... então está. Esse requerimento continua a ser discutido na pauta de amanhã. Terminado o tempo regimental destinado ao grande expediente, as matérias pendentes serão apreciadas na sessão ordinária de amanhã, no dia 8 de fevereiro de 2022. Terminado o grande expediente e não havendo matérias da ordem do dia, solicito os senhores vereadores que façam a confirmação do quórum para fins de registro de presença. Quórum confirmado, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 8 de 2 de 2022, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.